E o Supremo deve julgar hoje recurso dos servidores públicos federais do Ceará que querem incorporar ao salário os valores de exercício de função comissionada. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Bom, Gisele, nesse caso deve ser o primeiro item, da pauta que está previsto. Por que a União é contra a incorporação? Bom, a União argumenta que não há direito adquirido a regime jurídico e que, neste caso, haveria ofensa ao princípio da legalidade e há uma outra garantia prevista da Constituição, que é a indisponibilidade do interesse público. Então, de acordo com o que se discute neste recurso extraordinário, e esse tema também é objeto de análise em outros 2 mandados de segurança, portanto, além deste recurso extraordinário, que é o primeiro item da pauta, como você mesmo destacou, nós temos aí mais 2 processos que são mandados de segurança. O recurso extraordinário é da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Os mandados de segurança, eles não são da relatoria do ministro Gilmar Mendes, mas eles devem retornar a julgamento com a apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes. E o que está em discussão é exatamente essa incorporação, ou seja, esse direito que inicialmente previsto na lei no que diz respeito ao exercício de função comissionada, a cada 1 ano de função comissionada efetivamente exercida, haveria um acréscimo na remuneração do servidor no percentual, na proporção de 1/5. E esse acréscimo ficaria limitado a 5 anos. Então, o que se discute é exatamente se essas funções gratificadas, elas podem efetivamente ser incorporadas nesse período entre a edição de uma lei, que é uma lei de 1998, e a edição de uma medida provisória de 2001. E o que acontece com os outros casos que estão na Justiça sobre esse mesmo tema? Bom, nesse caso, houve a repercussão geral reconhecida em relação ao tema que se discute no recurso extraordinário. Então, o que acontece nessas situações? O Supremo Tribunal, ele seleciona um recurso que é o representativo da controvérsia, que é exatamente este que está na pauta, e a partir do julgamento deste recurso, os demais processos que tratam do tema, eles ficam suspensos. O nome jurídico que se dá para isso é que ficam sobrestados. Então, esse sobrestamento significa que nada vai acontecer enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir definitivamente a questão. Então, com a decisão da Suprema Corte, todos os tribunais inferiores, eles serão direcionar as decisões com base nessa decisão dos ministros. É isso que acontece. E existe já um entendimento do TCU sobre esse tema? Essa pergunta é interessante porque esses mandados de segurança, inclusive, que foram impetrados aqui no Supremo Tribunal Federal, questionam exatamente o entendimento do Tribunal de Contas da União. Houve, sim, um parecer do Tribunal de Contas da União, entendendo pela possibilidade, sim, dessa incorporação, não só dos 5º, como também dos 10º, que foram, em algum momento, aí, previstos por essa legislação. E o Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento nesse sentido, e é exatamente contra essa decisão do Superior Tribunal de Justiça que está agora o recurso da União questionando, e os ministros vão se debruçar exatamente sobre este ponto. Nesta quinta-feira, o plenário do STF deve julgar também a constitucionalidade de uma lei complementar de Santa Catarina, que fixou o número máximo de alunos em sala de aula. E nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça sobre esse assunto, Gisele Reis, que está aqui comigo. Quais os limites previstos na lei do Estado? Essa lei realmente trouxe um impacto no sistema educacional do Estado. Foi uma lei complementar. E ela dispôs que, no que diz respeito à educação infantil, poderiam ter em sala de aula, no máximo, 15 alunos. No que diz respeito à educação do ensino fundamental, esse número já subiria para 30, e no ensino médio, o número máximo de alunos seria de 40 em sala de aula. E o que a Constituição estabelece sobre a educação, sobre esse caso? A União e o Estado podem legislar sobre esse tema? De acordo com a Constituição Federal, existe uma previsão de que compete privativamente à União legislar sobre lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, essas regras gerais sobre educação, de acordo com a Constituição, elas são de competência privativa da União. Mas existe também uma possibilidade dos estados também legislarem concorrentemente. Então, tanto a União quanto os estados, eles podem dispor sobre educação, mas é preciso sempre lembrar que essas regras gerais que são instituídas pela União, elas são de observância obrigatória dos estados. E quando a União também tratar de um aspecto específico, os estados também devem observar. Tá ótimo, obrigada Gisele pelas informações. Eu conversei com a consultora jurídica da TV Justiça, que semana que vem volta novamente aqui ao estúdio para falar do plenário. Ok, até lá. Obrigada.